Todo mundo com o mesmo número de jogos e os dois únicos candidatos ao título jogam amanhã. Vamos ver a reportagem agora do meu parceiro Eric Faria, as semelhanças entre o Abel Braga e o Rogério Ceni. Um técnico brasileiro será campeão brasileiro. É relevante porque, ultimamente, os treinadores estrangeiros ganharam bastante destaque por aqui. Abel Braga, 68 anos. Rogério Ceni, 48 anos. Gerações diferentes, mas já teve uma grande decisão cruzando o caminho deles. Você que se liga na Globo, bem-vindo ao clima de decisão. Hoje vamos conhecer o campeão da América. Internacional em São Paulo, com mais de 55 mil pessoas lotando o estádio Beira-Rio. Na final da Libertadores de 2006, Abel estava no banco do campeão Inter e Rogério Ceni no gol do tricolor paulista. O Internacional conquista a América! Do mesmo lado, jamais estiveram, mas em 2019 dividiram a conta no imenso fracasso do Cruzeiro, rebaixado para a segundona. O primeiro foi Rogério Ceni, que trabalhou na equipe mineira por 46 dias e apenas 8 jogos. Foi substituído justamente por Abel Braga, que permaneceu um pouquinho mais, 60 dias, 14 partidas. Ambos saíram de Belo Horizonte para lugares conhecidos. Rogério Ceni acabou recontratado pelo Fortaleza e Abel Braga foi tentar um recomeço no Vasco, onde teve história como jogador e técnico. Por razões diferentes, vieram novas mudanças. E chegamos à 37ª rodada do campeonato, com eles separados por um pontinho e protagonistas na disputa do título. Nesse domingo, Abel Braga vai estar aqui na área reservada para os visitantes. Logo ele, que ao longo da sua carreira trabalhou nos 4 grandes clubes cariocas e esteve no Maracanã muito mais vezes do que o seu adversário. Rogério Ceni, que será o dono da casa, agora chegou aos 20 jogos comandando o Flamengo. Muitos nessa posição assim, ó. Mãos no bolso, andando de um lado para o outro. Ele até brincou com essa nossa observação. A mão no bolso eu vou tentar melhorar aí, vou, sei lá, na cabeça, algum lugar assim, para aquele um meme com relação a isso. Mas o importante, independente de onde estejam as mãos, né, é ideia de jogo. Rogério Ceni vive o seu melhor momento à frente do time rubro-negro. Encontrou um jeito de jogar, uma escalação, o ambiente parece bom. Nos 2 gols contra o Corinthians, os autores foram abraçá-lo. Sabe de quem? Predestinado, presente! Gabigol é o nome da emoção! O que Rogério Ceni foi para o São Paulo como atleta, Abel Braga é para o Inter como técnico. Ídolo, referência, recordista, campeão. Ele é o treinador que mais vezes comandou o Colorado na história do clube. São 338 jogos. Abel Braga, para mim, é o maior treinador da história do Esporte Clube Internacional. Se ganhar esse brasileiro, pode levantar uma estátua para ele. Competente, qualificado, tem estrela e aqui, ó, é colorado do peito. No Brasileirão, eles têm os 2 melhores aproveitamentos. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ambos tiveram que superar eliminações nas mesmas competições, nas mesmas fases. Quartas de final da Copa do Brasil e 8ª de final da Libertadores. Amanhã, só o Abel Braga pode sair do Maracanã campeão. Ele ainda terá uma segunda chance no Beira-Rio. Já Rogério Ceni, se conquistar o título, será no Morumbi na última rodada. Até na tabela, o destino caprichou com os dois. Mas só um vai levar. Só um vai pôr no currículo esse título brasileiro. Abel Braga? Rogério Ceni? O que será que está reservado para eles? Suspense não foi à toa, né? Deixamos para o final aí essa questão de Abel e Rogério. O Eric Faria contou a história dos dois para a gente desde lá de 2005, Ana. O que tem de Rogério treinador que possa ter um pouquinho o Abel? O que o Rogério trouxe um pouquinho para ele? Pergunta fácil. Não, eu não vejo assim, no trabalho de campo e bola ali, talvez possa acontecer num futuro o Rogério entender o vestiário, né? Como é que é a relação dele com o grupo de jogadores. Eu acho que esse é um ponto de evolução do trabalho do Rogério.
eu não consigo traçar paralelos, assim, do trabalho de técnico dos dois, né? O Rogério é um técnico muito moderno, com conceitos muito modernos. Eu acho que ele ainda não conseguiu colocar a cara dele nesse time do Flamengo, porque exige não só tempo, mas também acordos, né? Então, eu acho que esse momento, quando ele conseguir ultrapassar isso, talvez ele consiga colocar, de fato, a cara dele nesse time. E ele ainda não conseguiu. O Abel do Internacional, ele não está isento dos piores trabalhos dele dos últimos anos, né? A gente falar, e eu acho que diz muito sobre o grupo de jogadores do Internacional, o que está acontecendo para esse time estar na liderança depois de uma troca de técnico. E aí o Abel entra com essa questão do gerenciamento ali, de administrar o que é um vestiário. Todos os jogadores que eu já entrevistei, que já tive a possibilidade de conversar, muitos falam sobre isso do Abel. E eu não estou nem falando do auge do Abel como técnico, super campeão. Então, acho que isso foi um bom casamento. Ele pegar um elenco maduro, como esse elenco do Internacional, de jogadores que sabiam do seu potencial, e ele foi um apaziguador. Num momento muito difícil, de ruptura, de pressão, o time era líder do campeonato. Então, acho que se o Rogério pudesse ter algo do Abel, talvez um pouco mais essa paz de vestiário, esse entendimento do que é o papo ali com os jogadores. E eu acho que o Abel não tem muito o que se espelhar no Rogério, mas porque o Abel já é um consagrado, né? Eu estava olhando a questão do Rogério Ceni. O Rogério o roteiro é muito, parece incrível, que eu não sei quem escreveu, incrível, mas escreveram bem, incrível. Porque os dois têm o mesmo aproveitamento, são 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E aí eu olho o lado do Abel Braga, a gente criticou os trabalhos recentes do Abel, bem criticados, não teve um bom trabalho. A palavra confiança, que a gente foi coach em um momento aqui, serve também para treinador? Tem confiança fora também de campo? Porque o Abel era desse mesmo estilo paizão, o Abel também nos outros trabalhos, né? Era no Flamengo, era no Cruzeiro. Qual que é a diferença desse Abel, até da fisionomia? Você olha pro Abel Braga hoje, o Abel é outro cara, do que não é aquele cara mais abatido, é um cara que tá feliz de estar onde ele tá. A diferença é mais também esse lado de confiança, Ana? Eu acho também, Igor, que passou pela seguinte situação. Abel, vem aqui, vê o que dá para fazer, entendeu? Eu acho, tá? Não é nem informação. Não tinha uma cobrança, acho que era assim, leva o time para Libertadores ou não deixa o time sair de perto da liderança. Eu acho que ele se sentiu confortável nesse ambiente, que ele conhece tão bem, que ele domina tão bem. E eu insisto, eu acho que a relação do Abel e com esse grupo de jogadores fez com que ele se sentisse mais confortável para trabalhar. O grupo, então, interfere muito nisso. E eu me apego muito a uma entrevista do Thiago Galhardo, logo que o Abel chegou, que o Inter começou a perder e né, aquela pressão, porque o Cudê tinha ido embora, ele falou, gente, calma, porque o Abel, ele acabou de chegar. Em algum momento vai dar certo, vai encaixar, a gente está entendendo uma nova forma de jogar. Eu acho que ele também não quis romper exatamente com tudo que estava acontecendo ali. Manteve o Patrick jogando onde o Patrick estava jogando bem, mudou a linha de defesa, que era uma questão para o time do Cudê, né? Porque era um time que jogava com a linha um pouco mais alta. Ele volta com um estilo mais tradicional. E eu acho que o grande casamento foi a maturidade desse grupo de jogadores, que acho que ele não encontrou no Cruzeiro, como o Rogério também não encontrou. Uma estrutura extremamente viciada, que puxou o Cruzeiro para baixo. E isso também diz sobre o grupo de jogadores. Eu acho que essa, para mim, é a grande diferença. Hoje, se eu tivesse que resumir o que é o Internacional e o que é o Flamengo, é o grupo de jogadores a diferença. Porque o Flamengo, quando os jogadores entenderam que dava para buscar o título, eles acordaram e ajudaram. E viram que dependia um pouco mais deles do que do trabalho do técnico naquele momento. Para a gente encerrar, Rogério Ceni, que fez, sim, um ótimo trabalho no Fortaleza. Sim. Agora, pegar o Flamengo, um possível título brasileiro nessa reta final, eleva o Rogério a qual patamar dos treinadores? Já é início, né? Início da carreira dele na nova função, mas chega aonde? A impressão que eu tenho, Igor, é que se ganhar foi independente do Rogério e se perder foi culpa do Rogério. Eu tenho essa impressão que a avaliação de fora para dentro, é claro, é mais ou menos essa. Mas não, ele encontrou bons recursos, acho que o William Arão na zaga é um grande acerto, né? Não é novidade para ninguém, é dele, é o dedo dele, né? O posicionamento do Diego também, eu acho que é interessante a gente falar, como ele conseguiu fazer o meio-campo seguir dinâmico, porque teve problema esse ano, o Everton Ribeiro não conseguiu jogar tão bem como foi na outra temporada, então eu acho que o Rogério conseguiu de alguma forma encontrar esse modelo de jogo na base da confiança. Porque se não tem uma unidade do trabalho dele internamente, né, se nem todo mundo concorda ali do grupo de jogadores, quem ele conseguiu tirar, colocar do lado dele, respondeu. Eu acho que esse é o mérito do trabalho do Rogério nesse momento, além do time ter encaixado, porque tecnicamente sobra demais, né? E o fator determinante chama Gabriel.
Na hora que o Gabriel falou, peraí, gente, desse campeonato aqui eu entendo um pouquinho. Deixa eu tomar Não conta. é à toa que eu fui 2 anos artilheiro e um campeão. Então, desse campeonato eu entendo. E aí passa por isso, né? Quando o Gabriel resolveu incorporar o Campeonato Brasileiro, aí o Flamengo entrou nos trilhos. Vamos ver o que dá. Se dá Abel, se dá Rogério Ceni.